Olá, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo aqui em Veja, tvdeveja.com. Para você que foi pego de surpresa, ué, mas como assim ao vivo? Sexta-feira, um pouquinho depois das 5 da tarde. O motivo é especial, tem manifestação. No próximo domingo, é dia 16 de agosto. Mais uma vez, a nação brasileira volta às ruas para entoar um único som. Fora Dilma, fora PT. E para discutir as estratégias da manifestação, as expectativas, como foi aí o antes e qual a expectativa do depois, eu recebo aqui os integrantes, coordenadores dos maiores movimentos que organizam essa manifestação. O Rogério Schecker, que já é figurinha carimbada aqui em Veja, que é o coordenador do Vem Pra Rua, e o Fernando Holliday, coordenador do movimento Brasil Livre. Eu anunciei para você ontem que pelo Brasil Livre estariam aqui o Renan e também o Kim, mas houve um atrapalhamento no meio da agenda, né? E no tropeço está aqui um dos coordenadores nacionais, o Fernando Holliday. A gente se viu em Brasília recentemente, né, Exatamente. Fernando? Vocês estavam caçando assinaturas lá para o impeachment ou não dos parlamentares. Exato, cobrando dos deputados, né? É um prazer recebê-los, Rogério. Muito obrigada pela sua participação. Estamos ao vivo, você participa à vontade, escreve, pergunta, questiona. Tudo pronto para se vestir de verde e amarelo e tomar as ruas do Brasil no próximo domingo, Schecker? Tudo pronto, o espírito está pronto, a logística está pronta e agora a gente até tem novidades, né? Porque quando o governo começa a se articular com Renan Calheiros em Brasília e começam a trazer esses rumores de um grande esquemão novo diante, assim, no topo das manifestações, isso deixa as coisas mais prontas ainda, porque aí traz mais combustível ainda para as pessoas irem para as ruas. Por incrível que pareça, as coisas sempre podem piorar, né, Joyce? Eu quero falar com você um pouco mais sobre essa história do Renan, porque eu sei que vocês andaram conversando, tiveram uma reunião de cúpula do movimento para discutir esse súbito, né, essa súbita mudança aí do presidente do Congresso, Renan Calheiros, que ele é meio bipolar, né, gente? Uma hora tá na situação, outra hora na oposição, uma hora ele quer derrubar o governo, outra hora ele tá agarrado com o governo, mas no fundo ele quer sobreviver, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Pelo Brasil Livre, tudo pronto? Já os pneus quentes, pronto para acelerar no próximo domingo? Tudo pronto, a gente já teve reunião com a PM de São Paulo, aqui no caso de São Paulo, os movimentos nas outras cidades também já organizaram, definiram locais, e agora ainda estamos recebendo as últimas cidades, né, que aderiram à manifestação de último momento, mas o sentimento que a gente tem é de que será um grande sucesso. As pessoas estão aceitando muito bem a manifestação do dia 16 de agosto, até porque está todo mundo indignado. E também o dia 16 de agosto está num momento político muito específico, né, onde o impedimento da presidente já começa a se tornar uma realidade, então tem tudo para ser um sucesso. Bom, vocês podem interferir um na conversa do outro e se perguntar também, mas eu queria fazer uma pergunta. Vocês pararam de brigar ou não? Porque na última conversa que a gente teve aqui, eu falei, vocês parem de brigar, vocês se unam, porque é preciso que os movimentos caminhem juntos aí pelo Brasil. Estão mais ou menos afinados ou desafinados? Não, Começa, da última vez houve uma diferença de timing na hora de montar o dia 12 de abril. Dessa vez, o movimento Vem Pra Rua, o movimento Brasil Livre anunciaram ao mesmo tempo essa convocação. A convocação foi feita ao mesmo tempo, com o mesmo tema, com muita conversa antes de acontecer. A gente vai aprendendo com um pouquinho de experiência também, né? Qual é a diferença da ideologia dos movimentos? Porque o que a gente percebe é que o Vem Pra Rua é um pouco mais ponderado no discurso. Desde sempre, até mesmo para aderir à tese do impeachment, né? Já o Brasil Livre tem um discurso mais ácido desde sempre. Há uma diferença ideológica? Começamos, Fernando. O movimento Brasil Livre, ele tem uma ideologia liberal, né? Nós acreditamos que a redução do Estado é muito importante para que os cidadãos, principalmente os mais pobres, possam subir na vida, possam alcançar o sucesso, possam prosperar. Então nós pregamos a redução de Estado, a redução de gastos do governo e claro que o governo interfira cada vez menos na vida das pessoas, porque o governo, ao contrário do que vem sendo pregado nos últimos anos, não sabe o que é melhor para as pessoas. As pessoas sabem o que são melhores para ela. Então o movimento Brasil Livre vem com essa mensagem de querer trazer mais autonomia para o cidadão e, claro, tirar menos dinheiro do bolso dos políticos. O Vem Pra Rua também tem uma ideia de que o Estado deve diminuir, né, para que, por exemplo, a economia cresça, né? Nisso há um certo... Uma convergência. Uma convergência, né, Existe sem dúvida uma convergência. Nós também acreditamos que esse Estado que foi montado,
ele está sugando dos cidadãos e da sociedade recursos que poderiam ser valiosamente aplicados para trazer o nosso país da situação de miséria que ainda se encontra em grandes partes do país para uma situação melhor. Então, nesse ponto, estamos muito alinhados. Nós acreditamos que esse processo é um processo que tem que ser feito levando em consideração que tem muita gente que nasceu, muitas famílias que vivem tendo nascido nessa situação de penúria que foi o Brasil das últimas décadas, e essas pessoas ainda precisam de uma certa assistência de uma forma completamente diferente da forma como esse Estado vem se montando nas últimas décadas, não é? Então nós somos totalmente a favor de ajuda para os cidadãos, principalmente na educação básica, na infraestrutura básica, na segurança. E o Estado ainda tem um papel muito importante lá. Agora, o Estado que foi construído nas últimas décadas no Brasil para atender ao populismo do governo e a esse projeto de manutenção de poder nos preocupa totalmente, e nesse ponto nós estamos totalmente convergentes ao que pensa o movimento brasileiro. Só para complementar, inclusive, eu moro em Carapicuíba, né, uma região periférica da Grande São Paulo, e o que se vê com essa crise, com o desemprego que vem ocorrendo, é que as pessoas estão sendo obrigadas a partir principalmente para o comércio informal. Isso é, elas estão tendo que ter uma maior autonomia, já que o Estado a jogou numa penúria sem tamanho, e então a gente acredita justamente isso, né, que o Estado, quando ele sai e dá autonomia para essas pessoas, os cidadãos conseguem alcançar o sucesso com uma maior facilidade. E vai ser justamente o comércio informal que vai sustentar grande parte das famílias durante essa crise, que parece vai se tornar mais aguda nos próximos meses. E o comércio informal já é um reflexo do excesso de tributação, porque é disso que todos estão tendo que fugir quando são obrigados a isso, né? E o interessante nessa convergência é que nesses momentos de crise, como estamos vivendo agora, é exatamente essa parte da população que acaba sofrendo mais. É a que menos tem proteção contra a inflação, é a que menos tem reservas para se passar por um momento desse. Então, essa é a população que o PT tem dito com tanta frequência que está tentando atender, e é a mais prejudicada quando nós passamos por uma crise que, no fundo, foi criada por eles mesmos, pelas políticas da última década, né? É incrível essa dicotomia entre discurso e a quem eles acabam ajudando e prejudicando. A gente teve duas grandes manifestações, a do dia 15 de março, que foi, né, uma coisa surreal, né, mais de 2 milhões de brasileiros que tomaram conta das ruas do Brasil, só aqui na Paulista 1 milhão de brasileiros. A gente teve depois a manifestação do dia 12, há uma divergência nos números, né, uns dizem metade da população do dia 15, outros dizem 1/3, mas era muita gente, era gente que não acabava mais, né? E a gente tem agora esta manifestação marcada para domingo, dia 16 de agosto, que na verdade até tem um cheirinho de retrospectiva histórica, eu vou contar para você daqui a pouquinho. Qual é a expectativa de público? Porque assim, a turma do PT, a turma do governo, todo dia acendem uma vela para Deus e uma para o diabo, né? Pedindo, por favor, para que a manifestação seja pequena, para que tenha pouca gente. É impossível, né, ter pouca gente, mas sempre se faz o comparativo com o dia 15. E foi engraçado porque o dia 12 de abril tinha gente, né, como se diz lá na região Nordeste, para dedéu, né? Assim, era gente que não acabava mais, cobrindo a Paulista e outras avenidas do país. E a turma do PT veio, não, essa manifestação foi um fracasso porque tinha menos que o dia 15 de março. Então, o dia 15 de março acabou virando até um discurso para o governo. Qual é a expectativa agora? Quantas pessoas vocês esperam? O que nós percebemos, nós temos alguns indicadores qualitativos e alguns indicadores quantitativos. Os quantitativos são mais ligados às mídias sociais, à página no Facebook, ao engajamento que as pessoas trazem. Esse engajamento e esses indicadores estão muito fortes, Joyce. Muito fortes, muito mais até do que o dia 12 de abril. Ele se compara ao dia 15 de março. Isso não significa que o número de pessoas vai ser semelhante ao dia 15 de março. Eu estou com a expectativa, e a gente estava aqui conversando, né, junto com o Holiday antes, que ela deve ser superior ao do dia 12 de abril, o que já é uma enorme conquista, porque com cerca de 1 milhão de pessoas nas ruas, quantas vezes esse país viu 1 milhão de pessoas nas ruas na sua história?
não passa de uma mão, né? É verdade. Eu acho que agora eu lembro até de uma fala da nossa excelentíssima presidente, né? A gente não vai colocar uma meta, vamos deixar a meta em aberto e se não atingirmos a meta, dobramos a meta. A gente tem aqui algumas participações pelo Twitter, você participa, corre lá, @Joyce Hasselman e @Veja, e a gente tem também aí pelo Facebook, mesma coisa, @Veja, @Joyce Hasselman, eu vou registrar algumas participações, várias delas, o João Matos, o Gil, o Alex, dizendo o seguinte, olha, o Alex me diz o seguinte, o Acre vai participar, muito bem, estamos aguardando. O Michel Barbosa, eles dizem, o Simão, ele diz, olha, não é melhor que as manifestações, esse grupo diz, fossem no mesmo horário? Há uma confusão de horários e de cidades. Por favor, esclareçam, afinal de contas, que horas está marcada a largada, né? Que horas que a gente começa a acelerar os pneus? E quantas cidades já confirmadas aí pelos movimentos? Quer começar, Rodrigo? Bom, no Movimento Brasil Livre a gente tem cerca de 40 cidades confirmadas, né? E os horários são diferentes porque cada cidade tem uma peculiaridade. Então, em uma determinada cidade há uma maior movimentação ou facilidade para que a população vá, por exemplo, às 10 da manhã. Enquanto que em São Paulo, na Paulista, você consegue mobilizar mais facilmente as pessoas às 2 da tarde. Então, por isso que o movimento está lançando, na página do Facebook, inclusive, uma lista com todas as cidades, cada qual com seu horário e local, para que as pessoas possam se informar. Então, quem for lá e acessar Movimento Brasil Livre no Facebook, vai poder encontrar. Aqui na tela, olha. Isso aí está a lista. E ali tem todas as cidades que estão participando, tem novas cidades chegando, então a gente vai atualizando essa lista sempre. E aí quem for acessar na página do Facebook, vai encontrar essa lista e vai lá ver o local e o horário na sua cidade. Checker. Nós estamos com 271 cidades confirmadas, Brasil inteiro, todas as regiões, muita coisa no norte e no nordeste. O nosso Facebook, né? O norte e nordeste, muita coisa. E essas cidades do norte e nordeste, elas continuam com uma adesão e um interesse incrível. Elas estão, na verdade, acompanhando esse crescimento da reprovação da presidente que a gente vê nas pesquisas no norte e no nordeste. Então a gente vê um número maior de cidades na região acompanhando essa rejeição da presidente e do governo. Essa lista também está no nosso Facebook, vem para a Rua Brasil, assim como o do Brasil Livre também está. Vocês podem ir lá encontrar e já estávamos também até com 15 cidades no exterior de pessoas brasileiros que escrevem para a gente. Ainda ontem eu estava recebendo solicitação de Winnipeg, Estados Unidos. Tem cidades pequenas com redutos de brasileiros lá e eles não querem ficar de fora desse momento histórico. Agora, a gente tem, claro, horários diferentes, peculiaridades em cada cidade, mas vamos pegar as maiores cidades aqui. Vocês devem ter de cabeça aí. São Paulo, Rio, Brasília. Quais os horários? Em São Paulo, maior cidade do Brasil. Que horas o povo vai ter que estar na Paulista? Onde vai ser a concentração? Começa às 14 horas na Avenida Paulista, cada caminhão fica num local. O caminhão do Vem Pra Rua vai ficar no cruzamento da Pamplona com a Paulista. O do Brasil Livre perto do MASP. 14 horas também. 14 horas também. O horário na Paulista é unificado. Vai ser das 14 às 18 horas e tudo unificado. O horário no Rio também está padronizado. Eu estou achando que é às 11 horas, mas é muito mais seguro vocês irem no Facebook acompanhar. Cada horário tem cada cidade tem um horário diferente justamente pelas condições climáticas de cada lugar. Então tem lugares muito quentes que preferem começar muito mais cedo ou um pouco mais tarde. É por isso que a gente não unifica o mesmo horário no Brasil inteiro. Rio de Janeiro às 11 mesmo, tá ali, a gente está nos principais protestos pelo Brasil. Então temos aí as maiores cidades. Em Belém começa cedinho, 8 da manhã. Em Cuiabá, 4 da tarde. Brasília às 9h30 da manhã. Temos lá Brasília 9h30. Temos aí Belo Horizonte às 10. O Rio às 11, como dissemos aqui. Na minha Curitiba, às 2 da tarde. Temos aí Natal às 3, Porto Velho também às 2, em Floripa às 3, né? E São Paulo, como dissemos aqui, às 2, você encontra no site também. A gente vai estar também com programação no domingo, claro, acompanhando bem de perto, para trazer aí todo o calor que deve cobrir as ruas desse Brasil. O som é um só, né? É o som dos indignados, dos descontentes, esse coro de descontentes que é cada vez maior. As pesquisas mudaram do dia 15 para cá.
houve aí um crescimento para baixo, né? Quer dizer, uma redução. Daqui a pouco a presidente Dilma está entrando negativo, né? Qual é o índice de popularidade? -10. Exato. Né? Contando com a margem de erro, é -5. Porque, gente, é 7%. Aliás, eu contei para você lá já no começo do ano, uma informação exclusiva, que as internas do Palácio já davam 7%. Agora as pesquisas, até as amigas, até da CNT, né, já mostra que o índice da Dilma de popularidade não passa um dígito. Né? Isso é sinal de que a população, até aquela que confiava no PT, acordou, a venda caiu dos olhos, não tem como enganar mais, gente. O que continua dizendo que aprova o governo é aquela população de convertidos que não interessa o que aconteça, vai continuar aprovando. Isso também deve ser um fôlego novo para essas manifestações de domingo, não? Sim, inclusive teve uma pesquisa recente do Datafolha que pesquisou especificamente quanto ao impeachment da presidente. E o que se viu é que entre aqueles que ganham até 2 salários mínimos, e isso é algo que eu já vinha dizendo, mas as pessoas se recusavam a ouvir, é de que os mais pobres querem sim o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Entre os que ganham até 2 salários mínimos, 69% querem o impeachment. E entre aqueles que estariam em classes mais alinhadas à elite, seria 59%. Isso é menos ainda do que os mais pobres. Então, o que se vê é que o discurso do PT, que, enfim, dizia beneficiar os mais pobres e que dizia que o país se encontrava em um paraíso, foi destruído. As pessoas começaram a perceber que, na verdade, foram enganadas, e não foram enganadas só nesses últimos 4 anos, foram enganadas durante 12 anos. Desde lá de 2003, quando o senhor Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência e disse que transformaria esse país, onde, enfim, teríamos um país mais rico, um país mais próspero, principalmente para os mais pobres, a gente está vendo agora a riqueza que eles nos deixaram. Uma inflação enorme que prejudica os mais pobres, que hoje estão com as suas panelas mais vazias, com seus pratos mais vazios, estão tendo seus estômagos corroídos pela fome, e devido a um discurso falso que queria, enfim, o governo queria se tornar pai dos mais pobres e acabou se tornando, na verdade, um grande vilão, prejudicando a maioria da população. E é por isso que a indignação é tão grande, e é por isso que nós acreditamos que o dia 16 será um grande sucesso. Só vai ter elite branca, né, Checker? Na Paulista. Como sempre, só vai ter elite branca e coxinhas. Somos todos coxinhas. Hashtag, né, orgulho de ser coxinha, né? Vamos colocar aí um representante da elite branca, né, se dizendo, inclusive, representante da elite branca, dizendo que vai na manifestação. Afinal de contas, só a elite branca estará nas ruas no domingo. Onde é que vai esse dinheiro? A gente fazendo essas coisas para tapar o buraco que o menino dela deixou. Tá errado. Vamos lá, pessoal, apoiar domingo na Avenida Boa Viagem. Fora Dilma. Esse vídeo, né, a gente pegou da página aí do Brasil Livre, se eu não me engano, né? E a brincadeira era essa, inclusive. Olha, os representantes da elite branca, né? Porque o discurso é sempre o mesmo. E é um discurso que cai entre nós, né, gente? Já não colava antes. Agora menos ainda, né? Foi sensacional, logo depois das primeiras manifestações, gente batendo no peito, negros, né? Batendo no peito, com orgulho. Primeiro, obviamente, sou negro, estou aqui, estou contra esse governo, né? Sou pobre, estou contra esse governo. Que história é essa? Quem dera tivéssemos 90% da população, né, com suas varandas gourmets, né, podendo dizer, olha, né, esse país é um país de ricos que não quer o governo. Não é verdade, é um país que está sendo sacrificado. Exato. Então, nesse momento, somos todos, né, brasileiros. Né, brancos, negros, morenos, moreninhos, japoneses e europeus que moram aqui no Brasil e que, mesmo tendo sangue de fora, são brasileiros pedindo fora a Dilma. É esse clima que a gente pode esperar nas ruas do Brasil, né? Sim, exatamente. Inclusive, o Movimento Brasil Livre tem feito panfletagens, né, divulgando o dia 12 na periferia. A gente já foi, por exemplo... 16. Exato, dia 16. E a gente já foi, por exemplo, em Paraisópolis, onde a gente foi nos comércios, né, da periferia. O que a gente vê era justamente as pessoas reclamando da situação econômica, reclamando de que foram enganadas pelo PT e, inclusive, pessoas que votaram em Dilma Rousseff e que perceberam no buraco em que se meteram. Ou seja, o que contradiz totalmente o discurso do PT de que só pessoas que votaram na oposição hoje vão a essas manifestações. Não, são grande parte também de pessoas que votaram no PT, que se arrependeram e que perceberam. No dia 15 de março eu já dizia, eu vim da periferia
periferia, parte da minha família mora no interior da Bahia, eu sei o que é ser pobre, eu convivo com essa classe, a chamada classe C ou classe D, e eu sei que essas pessoas não estão satisfeitas com o governo Dilma Rousseff. Na Bahia, por exemplo, no interior da Bahia, grande parte votaram na presidente e hoje são os que mais estão indignados. Na cidadezinha do interior, Érico Cardoso, ali na parte sul da Bahia. E também em Carapicuíba, pessoas que perderam seus empregos, que não sabem mais o que fazer, que no dia seguinte não sabem como é que vão conseguir dinheiro para comprar o pão e o leite dos seus filhos ou dos seus netos. Os mais pobres são os que mais sofrem, são os mais prejudicados, infelizmente. Não tem como recorrer, não tem a quem recorrer. Eles não têm a quem recorrer, eles não têm reservas, eles não têm proteção contra a inflação. Quando você perde quase que 1/10 do valor do seu dinheiro sem fazer nada, por não ter acesso a essas as aplicações, você acaba criando uma política que acaba até discriminando, ao contrário, favorecendo as classes mais altas. E o que acaba incomodando, né, Joyce, é que tudo isso vem recheado, cercado e acompanhado de mentiras. Dá para acreditar que ainda agora o governo traz alguns argumentos de que isso está acontecendo ainda por uma crise externa que não acontece mais? E é porque é muito importante a gente notar que isso não aconteceu por acaso. Não é uma crise que está coordenada com o resto do mundo. Só o Brasil e a Rússia estão com esse tipo de crise por motivos locais diferentes. Enquanto o mundo se recupera e o mundo cresce, o Brasil está completamente diferente numa outra direção por causa das políticas externa, cambial, monetária e principalmente fiscal que eles vêm adotando nos últimos 12 anos. O que a gente está vivendo hoje é um resultado de tudo que foi feito nos últimos 12 anos, com um discurso de se ajudar os mais pobres e acabando prejudicando os mais pobres. A ampulheta deve ser virada. Eu fiz um vídeo um pouco mais cedo, às 11 da manhã, você dá uma espiadinha aqui em Veja, que diz o seguinte: 16 de agosto a ampulheta será virada. E aí, se a areia vai escorrer um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, a gente vai saber até por conta aí do volume da manifestação. Isso vai, claro, dar um tom diferente. Se tiver muita, mas muita gente, a gente deve colocar aí o governo quase para correr, Há uma tensão geral. Mas há uma preocupação, gente, com a segurança. Eu vou colocar aqui, tem um Twitter aqui, o Hidalgo, ele diz o seguinte, frase do Lula: olha, o povo tem que votar, cobrar, exigir, xingar, fazer passeata, manifestação. É a única forma de fazer a classe política entender o povo. Se eu não me engano, Ulisses Guimarães dizia que a única coisa que um político teme é povo na rua. Eu acho que ele estava já parafraseando o que diziam os romanos, que a única coisa que os governos temem, quer dizer, é uma história antiga. É uma história antiga, Exato. E a preocupação, o povo vai estar na rua. A gente tem aí a turma do PT, a própria presidente Dilma tentou se reaproximar da militância, dos protestos, dos manifestantes, dos movimentos, na semana passada e retrasada, e há uma tentativa de chamamento, para que esse pessoal também vá para as ruas, Como é que vai ser o esquema de segurança? O que é acordado com as polícias para que a manifestação seja pacífica mais uma vez? O bom é que a gente não está fazendo isso pela primeira vez, nem nós, nem principalmente a Polícia Militar, que tem apoiado integralmente as manifestações do ponto de vista de assegurar, de garantir a segurança das pessoas. Então, os esquemas policiais são os mesmos e incrementados das últimas vezes, vai ter um grande contingente de pessoas cuidando disso. Nós temos complementarmente alguns esquemas para mostrar à polícia de onde podem vir eventuais confusões rapidamente, para que algum desentendimento seja abafado muito rapidamente. E nós estamos muito confiantes que a gente vai manter o mesmo nível pacífico que nós tivemos nas outras manifestações. O povo está aprendendo, o povo está percebendo que não tem espaço para esse tipo de confusão lá. O que vai acontecer lá na manifestação da CUT, que eles estão chamando, aí nós não podemos garantir, Holiday? Exato. Mas o que está acontecendo na Paulista, se for depender da polícia, do apoio que ela está dando para a gente e do que a gente está fazendo para assegurar, a partir de hoje nós estamos mandando mensagens a todas as pessoas que se comunicam conosco, já estamos postando no Facebook todas as instruções e os procedimentos para aumentar a segurança, o que levar, o que não levar, o que fazer, o que não fazer.
E não cair em provocação, né? Porque a estratégia clara da turma da CUT, desses movimentos sociais alinhados ao PT, muitos pagos a preço de pão com mortadela, né? A função deles é provocar. Isso é muito importante, Joyce. Então, principalmente para as pessoas, porque algumas dessas provocações provavelmente não vão acontecer na Paulista, porque lá não tem espaço para isso. A grande maioria vai estar em verde e amarelo, gritando a mesma coisa. Mas para as pessoas que vierem de mais longe e tiverem que passar próximo das manifestações deles, quando provocadas, não reajam, não vai ser discussão que vai resolver nada disso, ignorem, porque nós temos vários relatos do que aconteceu em outras manifestações, que em lugares afastados do lugar das manifestações, algumas pessoas vieram provocar, e quando você entra nessa provocação, é isso que eles estão querendo. Então, quando você for provocado, pode ignorar, continue em frente, distribua sorrisos, distribua boa energia, porque a gente não entra nessa, e é com esse tom pacífico que a gente vai seguir de novo. Até porque eles são uma minoria, não é? O governo e a esquerda como um todo não consegue hoje organizar uma manifestação com mais de 100 pessoas. Quando conseguem 100, já é um sucesso. Então não há por que nós nos estressarmos com aqueles que já estão no fundo do poço. Se eles estão lá embaixo, não há por que nós tentarmos levantá-los. Então acredito que o Shecker resumiu muito bem. Nós já tratamos com a Polícia Militar e, além de tudo, nós também temos voluntários que vão ajudar também na organização para evitar confusão e tudo mais. Então, tudo tende a ser pacífico, como já foram nas outras manifestações. Eu quero só registrar aqui, antes de você complementar, Shecker, olha, a Yara, pelo Facebook, gente, participa lá, estamos no Facebook e no Twitter. Eu prometo que eu leio tudo, não sei se eu consigo registrar tudo, mas eu vou registrar algumas. A Yara diz, olha, o PT começou a mandar pessoas do mal, saírem às ruas, destruir tudo, aqui em Pinheiro já estão quebrando as coisas, pichando os muros, é disso que o PT gosta, de destruição. Então, o conselho é não cair na armadilha, né, como a gente disse aqui. Yara, pode continuar, Shecker. Eu queria só complementar um ponto muito importante que o Holliday fez, é que nós também teremos pessoas voluntárias, a paisana, espalhadas na multidão, também vigiando. São pessoas que não são, a olhos vistos, pessoas da polícia, mas que elas estão de olho no que está acontecendo para tentar se antecipar a alguma coisa. E hoje todo mundo é um repórter, né, gente? É ter um celularzinho na mão. Então, se você vê algum tipo de abuso, algum tipo de provocação, filme, manda pra mim, joyce.hasselman@gmail.com. Pronto, põe nas redes sociais, manda pro Facebook dos movimentos, manda pro Facebook de Veja. É importante a gente ter o registro desse tipo de coisa, porque a gente sabe, os passos são mais ou menos esses, isso deve acontecer, o que a gente tem que fazer é segurar a onda para não cair na armadilha dessa gente. A Marlene Garcia está preocupada com a história, não, o José de Souza Lima, com as ameaças da CUT, né, como resgatar a ordem e o título ordeiro, né, tem gente falando até em armas, né, caso queiram de fato tirar a Dilma. Gente, 94% da população, 93% quer tirar a Dilma, já, né, deixa eu contar para vocês. Então como é que se faz, né, quer dizer, a população em massa quer. E a gente pode ter aí uma tentativa de uma surpresa ruim, e o importante é manter o foco, né? Exatamente. Na Paulista não há espaço para isso. O que vai acontecer na CUT, se vai seguir o que foi falado ontem em Brasília, aí isso é problema deles, desde que nós não estejamos envolvidos. E acho até que a fala do presidente da CUT, Wagner Freitas, demonstra muito claramente o desespero petista. Afinal de contas, nós estamos falando de um presidente de sindicato que, perante a presidente da República, no centro do poder do nosso país, falou em luta armadas com pessoas que querem tirar a presidente democraticamente, que afinal de contas o impeachment é um processo democrático previsto na Constituição e não há nenhum tipo de golpe. Então o que se vê é justamente o desespero do PT, que tenta atirar por todos os lados, até mesmo tentando amedrontar os cidadãos brasileiros, mas não haverão de conseguir, porque, como você mesma disse, a maioria da população quer a saída da presidente Dilma Rousseff, e não há como o Partido dos Trabalhadores lutar contra uma nação inteira. Participação chegando de Brasília, o Carlos McAllister. Não sei se eu falei certinho o seu sobrenome, tá, Carlos? Se não falei, me desculpe. Ele diz, olha, tirando os petistas,
Todos irão lotar a esplanada dos ministérios. Vamos à esplanada, e diz que admira muito o trabalho de todos nós. Muito obrigada, viu, Carlos? E tem gente aqui participando do Alasca, né? Dizendo, olha, por aqui também vai ter manifestação de brasileiros, né? É o que o Sheker disse. Obrigada pela companhia, viu? Estamos online, então você nos espia em qualquer lugar do mundo. E tem gente me perguntando... Eu estou com um monte de participações aqui, o Bruno, entre outros, no YouTube e também no Facebook, quais medidas serão tomadas depois de domingo? A grande questão é, bom, o impeachment não sai da boca do brasileiro, né? O mais radical, o menos radical, o que queria, o que não queria, mas vira e mexe, gente, assim, não tem um lugar que eu vou que as pessoas, ou que alguém me reconheça, ou que alguém esteja discutindo política, que a pessoa não pergunte assim, o que vai acontecer? Essa mulher cai ou não cai? O Lula vai ou não vai ser preso? Né? Essa bandeira será levantada na manifestação claramente, além do fora Dilma, o impeachment da presidente já? Sheker, começo com você. Sem dúvida. Já está mais do que claro pelas pesquisas que o Holliday já falou, que a gente já está acompanhando, pelas manifestações. Qualquer pesquisa hoje no Brasil já te comprova que a grande maioria da população quer o impeachment. Agora, isso não é nem mais o mais importante. Por quê? Porque a Constituição brasileira não prevê que a presidente possa ser impedida só porque a população quer. Tem que haver algum motivo que se constitua em crime de responsabilidade. E isso também existe. O próprio relatório que foi feito pelo Ministério Público de Contas do TCU já traz todos os elementos que configuram crime de responsabilidade. Independente da votação que vai existir no TCU, provavelmente no começo de setembro, que acaba sendo uma decisão não necessariamente tão técnica, mas já começa a ter alguma pressão política, principalmente pelo que foi levantado nos rumores desse esquemão que está se desenhando em Brasília, onde alguns dizem que 3 ministros já estariam sendo influenciados para votar a favor da aprovação. Então, independente dessa votação, todos os detalhes que configuram crime de responsabilidade da presidente já estão nos relatórios do MPC do TCU. Então nós estamos nos baseando, e o Holliday já mencionou isso muito bem mais cedo, não apenas na vontade do povo brasileiro no momento, é a vontade do povo brasileiro lastreado em aspectos legais, defendidos pela Constituição e pela lei do impeachment de 1950, a lei 1079. Tudo está amparado. O que nós precisamos agora é que os congressistas, os parlamentares que foram eleitos pelo povo e nos representam, deem encaminhamento para isso. Então esperamos que a presidência da Câmara dê encaminhamento a esses processos após as manifestações e que os parlamentares se engajam da mesma forma que a avassaladora maior parte da população brasileira está se engajando. É o povo dando coragem aos parlamentares, porque o que está faltando, gente, já tem argumento jurídico, tem ali uma pré-vontade política, o impeachment não é golpe. Aliás, aqui eu tenho uma das participações que diz aqui do Fred Matias, pelo Facebook, ele diz, Joyce, por que o PT insiste que pedir impeachment é golpe? Onde já se viu golpe baseado na lei, né? Eles mesmos fomentaram o impeachment do Collor. Qual é a diferença da situação do Collor e da presidente? É verdade, o Collor também foi eleito legitimamente, foi tirado de lá. E só para fechar, você já complementa. O Ian diz o seguinte, tô assistindo. Oi, Ian, tudo bem? Ele diz, olha, minha pergunta é o seguinte, por que não puxa um coro, né? Para ler um manifesto a favor do impeachment da presidente? Quem estará lá precisa estar convencido, né? Queremos mostrar nossa voz, ou qualquer coisa que vocês o desejarem. Imagine a mensagem que seria passada sem sombra de dúvidas. O pessoal está com o impeachment na boca. Complementa, Sheker. Pois é, o pessoal está com o impeachment na boca e isso faz tempo que tem uma parte do Brasil que tem o impeachment na boca. É interessante quando você volta para investigar um pouquinho a história, que o Partido dos Trabalhadores participou não apenas do impeachment do Collor, e tem um vídeo famoso do Lula defendendo a existência do impeachment lá no programa do Serginho Grossman lá atrás. Nos olhos dos outros, pimentinha refresca, né? Mas tem uma coisa que pouca gente nota, Joyce, é que o PT também participou de tentativas de impeachment no governo Fernando Henrique, no governo Itamar Franco, que mesmo reduzido deu tempo suficiente para tentarem impeachment, e até no governo Sarney. Então, se nós seguirmos a premissa do PT de que impeachment é golpe, nos parece que o partido mais golpista do Brasil
é o PT. Inclusive, o Movimento Brasil Livre fez a Marcha pela Liberdade, que caminhou de São Paulo até Brasília durante 33 dias. É verdade. E chegando em Brasília, protocolamos o pedido de impeachment junto ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e nesse documento de mais de 3.000 páginas, só 2.000 páginas são de documentos do TCU, especificando como ocorreu as pedaladas fiscais, como que Dilma Rousseff acaba incorrendo no crime de responsabilidade fiscal, ou seja, a tal da base jurídica, tão famigerada base jurídica, já está aí, é farta, então não há como o PT dizer que é golpe. O golpe, na verdade, está vindo por parte do Partido dos Trabalhadores, que se articula agora com Renan Calheiros, que se articula com o Janot, para que Janot salve Renan da Lava Jato e para que, claro, Janot continue como Procurador-Geral da República e Dilma Rousseff não saia da presidência com o apoio do presidente do Senado. Então, na verdade, o golpe vem por parte do PT e não por parte do povo. Eu quero daqui a pouquinho que o Schecker fale sobre essa história da articulação com o Renan. Ele começou falando, eu interrompi, mas eu não esqueci não, tá, Schecker? A gente tem aqui mais participações. Olha, o Adriano dizendo que estará na Praça da Liberdade às 10 da manhã, no domingo, em Belo Horizonte. Muito bem, tem gente participando de todos os cantos. Eu quero ler aqui mais uma participação da capital do estado do Alasca, do Evandro Saldério. Ele que também diz que vai estar lá na manifestação. Obrigada, Evandro, pela sua participação. Agora, a pergunta que chega é: que medidas serão tomadas depois? Schecker e Holliday. E aí? Bom, posso começar? Quer começar, Holliday? Pode começar. Bom, existem uma série de prioridades que nós temos agora. Nós vamos, então, continuar a mostrar para o Congresso e pedir e clamar ao Congresso que eles escutem a maioria da população brasileira e encaminhem o impeachment. Fora isso, nós temos algumas coisas muito importantes acontecendo. Existe um importante julgamento no TCU que indica e já indicava a reprovação das contas da presidente, e existe essa ameaça que nós podemos aprofundar daqui a pouco, que está envolvida nesse esquemão que está sendo construído em Brasília. Existem duas outras coisas muito importantes, Joyce. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ele tem duas coisas muito importantes na mão dele. Uma é uma lista de 48 políticos que foram mencionados em investigações e que a eles o Ministério Público está recomendando, a Polícia Federal e o Ministério Público está recomendando ao Rodrigo Janot a investigação desses políticos. E cabe à Procuradoria-Geral investigá-los. O que nós esperamos é que ele investigue todos esses políticos sem distinção de partido, sem distinção de ideologia, seja da base do governo, seja da oposição. É isso que o Brasil está precisando hoje, é de investigação plena e sem filtros. A outra coisa que o procurador Rodrigo Janot tem em suas mãos é um pedido de ação penal entregue por 5 partidos da oposição já em 25 de maio, então a gente está completando quase 3 meses disso, e ele tem que decidir se ele vai arquivar, achando que isso não é importante o suficiente, tudo que aconteceu, já que isso também está baseado em parte nas pedaladas que o Holliday acabou de mencionar. Ele tem que decidir se ele vai abrir investigação ou se ele vai encaminhar uma denúncia. O que a gente não pode é ficar com um pedido tão importante desses no país, na mão da Procuradoria-Geral da República, sem um encaminhamento. Então nós vamos exigir esse encaminhamento a partir do dia 16. E acredito também, depois do dia 16 de agosto, depois que ocorre o impeachment da presidente Dilma Rousseff, assume Michel Temer, é muito importante que nós não saiamos das ruas. É preciso continuar cobrando a classe política para que faça o seu trabalho. Nós temos uma crise política e uma crise econômica e precisamos sair dela. É claro que há, nesse momento, principalmente, uma crise de confiança que é personificada na presidente Dilma Rousseff e quando ela sai, há um determinado alívio. Mas também há uma crise política, uma crise econômica, desculpe. E para sair desta crise econômica, é necessário que o Estado comece a ser enxugado, por exemplo, com redução de ministérios, pelo menos pela metade, para já demonstrar a intenção do governo de que o problema vem de cima e que, portanto, deve ser resolvido de cima para baixo e não de baixo para cima. E também, claro, abrindo o nosso país para o comércio internacional. Afinal de contas, muitas empresas não entram no Brasil hoje por causa de nossa burocracia estatal, por causa de nossos impostos abusivos, nossas leis trabalhistas que emperram os empresários. Nós precisamos de mais participação do setor privado em nossas ferrovias, portos, aeroportos e, claro,
como eu já havia dito antes, descriminalizar o comércio informal, que é ele que nesta crise que vai se tornar mais aguda, infelizmente, vai acabar sustentando grande parte das famílias brasileiras. Então essa é o que a gente Não que a pode gente deixar procura. o calor esfriar, né? Exatamente. Tem que manter a temperatura. A gente precisa continuar nas ruas para que essas medidas ocorram e para que a gente finalmente saia da crise. Até porque a Câmara só vai se mexer mesmo com o calor das ruas. É o que a gente tem percebido. A própria oposição, que eu sempre brinco aqui, que a oposição vagalume. Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. É impressionante, né? Então agora a oposição está querendo pegar no tranco, né? O PSDB está apoiando, inclusive, os movimentos. O DEM já apoiava. O Ronaldo Caiado já esteve em todas as manifestações anteriores e disse que vai estar lá na Paulista, com a família, aquela coisa toda. Como é que está o relacionamento com a oposição? Vocês estavam nervosos com a oposição na última caminhada, foram para Brasília, desceram a bordura em todo mundo e tal. Como é que está agora essa relação com a oposição? Eu vou começar com o Schecker, que você terminou de falar, e depois certo. Você conclui. E aí, Schecker? Ela está do mesmo jeito que anteriormente. A gente anunciou no dia 15 de abril em Brasília que a partir daquele momento nós estaríamos abertos a qualquer interlocução com qualquer político, com qualquer parlamentar que estivesse genuinamente interessado em implementar as nossas demandas, independente do partido. Nós somos um movimento suprapartidário, vamos continuar como tal. O que nós queremos para todos os partidos. Então, os interlocutores que estão interessados em implementar as nossas demandas, nós já falávamos e continuamos falando. Fala, Holiday. Justamente. A oposição, na verdade, ela tem uma atitude meio atrapalhada, parece que ela não se planeja muito bem e acaba indo ao sabor dos ventos, né? Agora, a oposição, por exemplo, está dividida entre cassação e impeachment. Ora, o povo quer que Dilma Rousseff saia do poder. Logo, o caminho que temos que tomar é o mais rápido. Se Dilma Rousseff não irá renunciar, e muito provavelmente não irá, até porque é uma figura arrogante e é, claro, de praxe do PT, segurar o osso até o fim, né? Exato. Não vai querer largar o osso. Eles são sedentos pelo poder, então eles não vão largar o osso de modo algum, e nesse momento o caminho mais rápido é o impeachment. Logo, a oposição deveria, nesse momento, se unir na pauta mais rápida para livrar o país dessa maldição que é o governo do PT. Além do mais do que, o impeachment seria uma vitória do povo que irá às ruas pressionar a classe política e finalmente poder sonhar novamente, ter esperança que infelizmente foi tirada pelo Partido dos Trabalhadores. Eu tô topando qualquer coisa, renúncia, impeachment, cassação, o que chegar primeiro. O que vier primeiro, o que vier bom. primeiro. As Exato. pessoas me perguntam muito pelas redes sociais, mas o que vai acontecer ao Brasil se a presidente for empichada? O país continua, o peso excessivo da corrupção sai, não todo, tá, gente? Porque corrupção, né, mas o PT aperfeiçoou muito. Sai das costas do país, o país tira os joelhos do chão e anda pra frente. Eu acho que existem coisas que vão acontecer instantaneamente. Por exemplo, as ações da Petrobras vão disparar. O dólar vai cair. E era exatamente isso que eu ia falar. A reação do mercado financeiro, com um pouco de experiência que eu tenho nessa área, vai performar maravilhosamente bem só pela remoção dessa instabilidade e dessa falta de governabilidade. Assumindo o PMDB com todas as falhas que tem, nós pelo menos já temos uma união maior, já montada nas casas, muito distante desse isolamento que o PT encontra agora. Então, existe uma possibilidade de melhoria imediata e inicial, porque a economia acaba dependendo desses índices e da performance desses indicadores e desses ativos financeiros. Então, talvez, a gente brinca aqui, mas talvez no minuto seguinte ao impeachment, a economia já comece a melhorar, sim. É verdade. Pelo menos credibilidade, um pouco mais de confiança, o país passa a ter. Vai já começar a atrair mais dinheiro do exterior. Eu imagino que se isso acontecer, os partidos que assumirem, que fizerem parte dessa coalizão, já vão anunciar quais são os planos, o que eles vão fazer, o que eles não vão fazer, num ponto que já vai ser suficiente inicialmente para começar a atrair capital que está esperando ser investido fora e dentro do Brasil. Até porque, como eu havia dito, a presidente Dilma Rousseff conseguiu a proeza de personificar toda a desconfiança, toda a instabilidade na economia. Então, quando tira-se a presidente Dilma Rousseff desse cenário, a confiança e a estabilidade volta a reinar. Claro que talvez tudo não melhore de um dia para a noite, até porque o país que nós queremos não se constrói de um dia para o outro. Mas é claro que... O país que foi em parte destruído, também não se destruiu do dia para a noite. Foram 12 anos de massacre.
Então é justamente isso. Acredito que haverá uma melhora e aos poucos iremos sair dessa crise. Eu tenho aqui um vídeo, gente, há muitos movimentos participando, né? Nós temos aqui os representantes dos maiores, há movimentos mais radicais, menos radicais, há movimentos pequenos, há movimentos que defendem a intervenção militar, mas esses eu prefiro ignorar, deixar de lado, finjo que não existe, né? Que é melhor assim. E quase não existem, só tão pouco. Vamos deixar, né, isso pra lá. E tem gente que se organiza em grupos, né, também com o mesmo som, o som da indignação. Eu tenho aqui um vídeo da Carla Zambelli chamando para o protesto. Coloca no ar. Oi, Joyce. Meu nome é Carla Zambelli, eu sou do Movimento nas Ruas. Estou aqui para agradecer você pelo trabalho que você tem feito e para chamar a todos para o dia 16 de agosto, nas ruas de todo o Brasil, para a gente tirar de uma vez esse PT. E esse vai ser só o primeiro passo para a construção de um país mais limpo, mais transparente, mais justo. 16 de agosto, em todo o Brasil, contamos com vocês. Precisamos pôr o povo nas ruas e demonstrar o que queremos. Um Brasil melhor. Contamos com vocês. Obrigada, Carla. Bom, para quem não sabe, a Carla, né, fez um vídeo que foi, aí viralizou, porque ela sofreu uma tentativa de assalto. E o que ela fez? Ela deu uma negociada com o bandido. E em vez do bandido levar a bolsa, o celular, ele levou um monte de adesivo anti-PT. Falou, opa, você é anti-PT? Então vamos conversar aqui. Vai distribuir os adesivos. Né? E aí o bandido foi distribuir adesivos. Tomara que tenha mudado de profissão, amigo, né? Esperamos. Né? Esperamos. Então a Carla aí, obrigada pela participação, Carla, ela que também faz parte aí desses movimentos. Pode falar, a Carla tem o movimento nas ruas, um movimento muito sério, ela é uma pessoa muito séria. E é interessante que, como a Carla, nós conseguimos juntar um grupo de 48 movimentos no Brasil inteiro, que estão se unindo sob o nome de Aliança dos Movimentos Democráticos, e essa aliança também está promovendo, dessa vez, o dia 16, de uma forma muito mais capilarizada e coordenada no Brasil inteiro. Vários movimentos, alguns maiores, alguns menores, mas todos com o mesmo objetivo. Mais participação aqui, o Rosário Martim me diz, estou te espiando aqui de Dubai, fora Dilma. Tá chique você aí, muito bem, obrigada, Rosário, pela sua participação. Em Dubai também tem fora Dilma. O Gilcimar me diz, olha, o PT atolado até o nariz em escândalos e graves, e mesmo assim eles querem passar a imagem que está tudo sob controle, querem fazer o tal ajuste, quanta hipocrisia. O Lucas me diz, olha, estarei na Praça do Papa às 2 da tarde no Espírito Santo, todos juntos, pelo coro, fora Dilma, fora PT. O João me diz, ó que engraçado, muita gente dizendo isso. Os militantes gritavam, não vai ter golpe, eles estão certos. O impeachment não é golpe, é cumprir a Constituição. E o Jaime dizendo que acredito que forças ocultas vão criar confusão. A gente já deu a receita para isso, Jaime. Para você que pegou essa conversa do meio do caminho para frente, ela vai subir como gravada, estamos ao vivo, e aí você espia qual é a receita, né, a partir aí de sábado, porque daqui a pouco ela vai estar já na nossa home, veja.com, sábado volta em destaque para nossa home, a receita é não cair de jeito nenhum em armadilha. O Fábio Bels diz, olha, não está na hora dos movimentos finalmente se alinharem com partidos políticos, afinal política se muda com política, não tem que ter medo de ter lado. Essa é uma confusão, né, gente? Aliás, o Schecker já foi acusado de ser papagaio de pirata do PSDB, levar dinheiro do PSDB. O Movimento Brasil Livre de receber dinheiro, se eu não me engano, de fora do Brasil, era uma conspiração, né? Cada teoria que aparece sensacional, uma criatividade grande mesmo. Essa história de se alinhar a movimentos políticos, né? Qual é o posicionamento dos movimentos? Eu sei que vocês não fazem nada no Afogadilho, o Vem Pra Rua tem lá um grupo, um centro que discute para onde vamos, como vamos, qual é o discurso, o alinhamento. Como é que está o alinhamento ou não em relação aos partidos políticos? Nada mudou, nós continuamos totalmente suprapartidários, não enxergamos partidos e não vamos tratar os partidos de forma diferente, não recebemos nenhum dinheiro de partidos políticos, nem influência direta de nenhum partido político. Tudo como era antes e como vai continuar. Fala, Roy. Bom, é importante dizer, continuam recebendo muito dinheiro do capital externo, dos golpistas de fora. Olha, bem que a gente queria, viu? Porque tá difícil a situação. Tem que sair do bolso de alguém, né? Exato. E se não tem outro bolso, é o nosso que sai, né? Pois é.
Mas o Schecker disse muito bem, né? O Movimento Brasil Livre é um movimento suprapartidário, não antipartidário, até porque nós temos que lidar com os partidos, temos que lidar com os políticos. Mas o Movimento Brasil Livre, enfim, não tem nenhum preconceito com partidos políticos, a não ser, claro, os de extrema esquerda que só dizem asneiras. Mas a gente pode sim apoiar candidatos, por exemplo, a vereador nas próximas eleições que tenham um alinhamento com nossas ideias. Mas aí não seria um apoio ao partido, até porque não há nenhum partido que converge com as nossas ideias, não há nenhum partido liberal de fato. A todos eles interessa, infelizmente, o Estado inchado para que mantenham seus conchavos, para que mantenham suas negociatas e seus cabides de emprego. Mas todos aqueles políticos que aderirem às pautas do MBL, todos aqueles políticos que defenderem pautas liberais, redução do Estado, redução de impostos, de burocracia e deixar mais poder na mão das pessoas e menos poder nas mãos dos políticos, nós iremos apoiar sem nenhum problema. Afinal de contas, vivemos em uma república e temos de lidar com o sistema do modo como ele é. A gente está caminhando já para o fechamento, mas eu queria falar do Renan, o Renanzinho. Você começou falando dele, né? Esse alinhamento com o presidente do Congresso, de novo com a presidente está passando o Pires, claro que ele tem uma lista de exigências, né? Que bate lá no Rodrigo Janot e no STF. E aí, Schecker? Então, se esses rumores todos são realidade, e o grande temor é que eles sejam realidade, nós estamos vendo o mesmo funcionamento da República que nós estamos vendo há quantos anos ou há quantas décadas. Então a gente precisa ter olhos para isso também. Não é só olhar o PT, mas esses esquemas de governo, ou o que eu chamo do esquemão da República, que a gente precisa acabar com isso de uma vez por todas. Esse esquema ele está envolvendo pessoas do Executivo, presidente e vice-presidente nesse caso, é o que dizem os rumores, o Judiciário através da Procuradoria-Geral da República, o Legislativo através do presidente do Senado. Então, enquanto nós tivermos essa interferência entre poderes, troca de favores, interferência em processos que deveriam ser democráticos e como democráticos deveriam ter poderes independentes, o Brasil não vai para frente. É muito simples e todo mundo sabe o que a gente precisa fazer no Brasil. A gente precisa investigar, a gente precisa punir, a gente precisa investigar a corrupção em todos os níveis e a gente precisa começar a ter pessoas que pensem pelo país. É muito assustador o que está acontecendo, se for verdade, se confirmarem esses rumores desse esquemão que tem o presidente do Senado, dizem, no centro, e nós vamos combater isso. Inclusive, você que vai participar das manifestações, a gente vai falar bastante disso. Pode ter domingo. Um Fora Renan também, junto com o Fora Dilma. A gente vai ter alguns gritos de surpresa para participar junto com você nesse domingo, para a gente clamar, pedir, exigir que esse esquemão da República finalmente acabe no Brasil. E a gente está nesse caminho, porque a gente nunca teve tanta gente na rua pedindo por isso. Será que os parlamentares e os governistas não vão começar a escutar essa maioria do povo e vão continuar atuando no seu próprio interesse? Vamos ver, a verificar. E você tem uma participação grande nisso, uma responsabilidade grande nisso para se juntar a nós e exigir o fim dessa vergonha. Holiday, você falou que não estão apoiando ninguém agora, não tem aí uma ligação política, mas deixa eu te provocar um pouquinho. Quando vocês caminharam para Brasília, vocês foram lá, como eu disse há pouco, e desceram a lenha no Aécio, mas sentaram a borduna, surraram de cinta. Que estratégia é essa de, para alguém que precisa aprovar o impeachment da presidente, bater no maior líder da oposição? Vocês precisam de votos. Brigar com todo mundo significa não aprovar esse impeachment nunca. Isso foi um exagero? Foi o calor da emoção falando? Não foi estratégico? Não foi um exagero, até porque o senhor Aécio Neves vem demonstrando, desde que acabaram as eleições, uma postura muito covarde e que não é ou não deveria ser a postura de um líder da oposição. E nós não brigamos com todo mundo, até porque dentro do próprio PSDB, esses dias mesmos, a nossa página elogiou, por exemplo, o deputado Carlos Sampaio, que tem tido uma atuação dentro do Congresso muito importante e favorável, claro, à saída da presidente Dilma Rousseff. Então, se o Aécio tivesse a mesma postura, por exemplo, do deputado Carlos Sampaio, talvez ele não tivesse sido tão criticado. Mas a postura que o Aécio adotou, sinalizando para que apoiaria o impeachment e depois voltando atrás,
não é a postura de um senador, ou aliás, não deveria ser a postura de um senador da República, então por isso que a gente não se arrepende dos ataques. Agora você concorda que é preciso união para que, Sim. se o impeachment sair da gaveta, ele seja aprovado. Por Sim. quê? Porque a Dilma, gente, a conta não tem que ser feita assim, a maioria tem que aprovar. A conta é o contrário. A conta é assim, 1/3 mais 1 e ela é mantida. Exato. E um governo... se juntar o PT ou o PSOL, dar uns caraminguás ali para meia dúzia de gato pingado, ela fica. Por isso que é necessário que a própria oposição se una nesse momento, para de ficar com picuinhas entre cassação e impeachment. Decidam pelo caminho mais rápido, pelo amor de Deus, porque a população quer a saída e precisa da saída da presidente Dilma Rousseff. Vamos fazer retrospectiva? A história se repete, aliás, Veja traz um especial nesta semana agora. E eu vou ler para você aqui alguns trechinhos. 1992, 16 de agosto, 3 dias antes, Fernando Collor tinha ido à TV pedir aos brasileiros que saíssem às ruas de verde e amarelo. Em resposta, a população saiu de preto. Em ao menos 17 capitais no Domingo Negro, um dos maiores atos no Rio reuniu 10 pessoas. Foi o início do fim Collor. 25 de agosto, as manifestações se tornaram praticamente diárias, mas o grande protesto aconteceu numa terça-feira. Em São Paulo, 350 mil pediram o impeachment de Collor pelo país. Os protestos despocaram em mais de 30 cidades. 26 de agosto, um dia depois, a CPI instalada em 1º de junho, a partir de uma entrevista de Pedro Collor, a Veja, concluiu pela incriminação do então presidente. 1º de setembro, presidentes da OAB, da Associação de Imprensa, apresentaram à Câmara um pedido de impeachment. 29 de setembro, 441 votos a favor, 38 contra, uma abstenção, aprovaram a abertura do processo de impeachment. Dia 2 de outubro, Itamar Franco, o vice, assumiu a presidência. A comemoração pela queda tomou pelo menos 2 dezenas de cidades e reuniu 500 mil pessoas. 29 e 30 de dezembro, o Senado confirmou por 76 votos a 3 o impeachment de Collor. Expectativa de que tenhamos um remember nessa história? Está acontecendo na mesma época do ano e você vê os números das manifestações, 300 mil, 350 mil, 500 mil. Eu acho que isso ajuda a gente a colocar em perspectiva o tamanho do que está acontecendo no Brasil hoje. Dia 16 vai ser histórico. Fala, Holiday. Exato. O povo está querendo o impeachment da presidente Dilma Rousseff e o país não aguenta mais o governo de Dilma Rousseff, assim como o país não aguentava mais o governo de Collor. Enfim, o lamaçal no qual a presidente se meteu é totalmente sustentável e é preciso que ela saia imediatamente ou todos nós iremos pagar essa conta, e é justamente por isso que o lema das manifestações é: não vamos pagar a conta do PT. E só complementando algo que o Schecker já havia dito antes, é de que nas manifestações também haveremos de cobrar Renan Calheiros pelo lado que ele tomou. Renan Calheiros também deve ser cobrado e também devemos cobrar Eduardo Cunha para que coloque o pedido de impeachment da presidente para votar. Afinal de contas, o brasileiro não pode continuar apenas esperando. Bom, a gente acabou nossa conversa, mais de 1 hora aqui falando das manifestações de domingo. Eu vou deixar aí uns segundos para o chamamento final de vocês, mas antes aqui pelo Twitter, o Antônio Marcos me diz que está na expectativa em Natal, né? Natal está aguardando aí o domingo. Ele diz: espero que Natal vá em peso, a manifestação, aliás, o Nordeste inteiro. A Maria Isabel me diz: vocês acham que tem esperança? Essa envergonhice demais para nós. Nunca perca a esperança, Maria Isabel. Isso a gente não pode perder de jeito nenhum, senão estamos perdidos, literalmente. O MR me diz: vai ter manifestação também em setembro, dia 7/9? Já tem data marcada para outra manifestação? Não, né? Não. Não. E o Adriano faz uma brincadeira, diz: olha, domingo as pessoas que vão pra rua irão sem cheiro de mortadela, né? Lembra-se, eu vim de graça? Teve esse coro, né? Na manifestação passada, foi sensacional, né? Eu vim de graça, não ganhei nada pra isso. É porque a gente viu algumas manifestações do PT a peso de 20 a 30 reais e mais o lanchinho, né? Quer dizer, um absurdo. Chamamento final, Schecker. A gente está se aproximando aí do dia 16 e já que a gente está falando de perspectiva histórica, é incrível como, quando a gente falava do impeachment do Collor, os motivos de impeachment eram um Fiat Elba, era a casa da Dilma. Quando você ia ver os valores, a gente estava falando de alguns milhares de reais na moeda da época. A casa da Dinda, foi um ato falho, a casa da Dilma, você falou. A casa da Dilma, perdoe, é um ato falho forte. É muita corrupção. Pois é. Então,
E hoje nós não estamos mais falando de milhares de reais, nós não estamos falando de milhões de reais, nós estamos falando de bilhões de reais. Os escândalos com que esse governo se envolveu, os fatos já levantados pelo Ministério Público, fazem com que nós da população, nós da sociedade, dentro da democracia que a gente vive no Brasil hoje, tenhamos obrigação de fazermos a nossa parte. É um momento histórico, traga a sua família, traga os mais jovens, porque os mais jovens crescendo nesse ambiente de real democracia e onde o povo tem voz, eles jamais vão permitir que um escândalo desse aconteça por tanto tempo quanto nós permitimos na última década. Agora que o povo acordou, é hora de todos virmos juntos, gritando uma só voz. É um momento histórico, venha pra rua. Fala, Holliday. Ontem, quando eu estava voltando para casa na estação da Sé, eu presenciei uma cena que me deixou chocado. Um pai de família estava com 2 filhos, um segurado pela mão, outro no colo, e ele não tinha dinheiro para pagar a passagem. Não porque era bandido ou porque era vagabundo, mas porque ele estava desempregado devido à crise. Então ele passou a catraca, passou debaixo da catraca, passou os 2 filhos, e logo depois vieram os seguranças. Ele explicou a situação dele, infelizmente não ouviram, e ele foi arrastado pela estação por mais de 10 seguranças e levado para a prisão, e os 2 filhos foram, muito provavelmente, para o conselho tutelar. Essa cena demonstra de forma muito clara o buraco em que o PT nos meteu. O PT está humilhando a população brasileira, e é a população que trabalha, é a população que faz a roda girar neste país. E é por isso que o povo não pode mais aceitar. É por isso que o povo não pode mais aceitar, é por isso que precisamos ir para as ruas e demonstrar de forma muito clara a nossa indignação. Precisamos fazer com que a classe política, com que Renan Calheiros, Eduardo Cunha e a própria Dilma Rousseff escute o som da nossa voz, que é único. Hoje aqui estou eu, que sou negro, pobre, venho da periferia. Aqui também está o Sheker, que vem de uma classe mais elitizada, mas nós estamos todos juntos em um único objetivo, que é a derrubada desse governo, porque desde o mais pobre até o mais rico, ele foi prejudicado por esse governo, e é por isso que não podemos continuar sentados e de braços cruzados, apenas assistir essa humilhação de todo o país. Por isso, convido a todos vocês para que dia 16 de agosto estejam nas ruas e façam balançar as instituições deste país para que o povo seja ouvido e de fato atendido. Muito bem. Tá aí, Fernando Holliday, coordenador nacional do Movimento Brasil Livre, o Rogério Sheker, que é o coordenador do Vem Pra Rua. A Clélia Chama Puxa Sua Orelha, diz o seguinte: Aécio não é covarde, eu admiro o MBL, viu? Quero continuar admirando, Aécio tem ética. Parem de brigar, vocês se unam, tá bom? Porque vocês precisam agora de união, senão esse PT acaba dando uma rasteira em todo mundo. É preciso que a gente fique de espinha ereta, mas um apoiando o outro. Esse é o momento. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. Estarei lá desta vez. Olha, que maravilha, porque das outras vezes eu estava aqui ao vivo. Claro, vai ter programação, eu vou estar aqui depois na finalização, mas no comecinho eu vou conseguir dar uma passadinha lá. E claro, você, né, está convidado a sair pelas ruas do Brasil e do mundo. Não interessa onde você esteja, vestir verde e amarelo e lutar pelo seu país. É a nação brasileira indignada, levantando a espinha contra um governo corrupto. Talvez o mais corrupto de todos os tempos. Dia 16 de agosto, a ampulheta será virada. E depende de você, se a areia vai escorrer mais rápido ou mais devagar. Então a gente espera você nas ruas, aqui em São Paulo, na Paulista. Muito obrigada. Obrigado, e até a próxima. Eu que agradeço. Eu espero que na próxima as notícias sejam melhores, né? Que a gente faça um debate sobre qual vai ser a continuidade do Brasil agora, com as mudanças políticas. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Isso que todos esperamos. Aqui em TVja, tvdeveja.com, você já sabe, a gente tem lado e é o seu. E não se esqueça, a programação não para. Já já a gente se vê.